Fala pessoal, fala aí GP às 10, beleza? Está definido, teremos mesmo mini corridas em 3 etapas nesta temporada na Fórmula 1. Vamos falar sobre a decisão desta segunda-feira e também um pouquinho sobre o Grande Prêmio de Portugal desse final de semana. Começa! Muito bem, nessa segunda-feira a Liberty anunciou oficialmente que está aprovado o formato de Sprint Qualifying. É exatamente o nome que eu disse outro dia aqui, que seria adotado, Sprint Qualifying, para que não se confunda essa nova atividade que vai ser instituída em 3 corridas nesse ano com corridas, né? Serão mini corridas, mas não serão consideradas corridas. Dá para entender? Eu acho que dá para entender, sobretudo para aqueles que se preocupam mais com as estatísticas. Eu espero que esse Sprint Qualifying não entre nas estatísticas como vitória, né? O cara ganha o Sprint Qualifying e acrescenta uma vitória no seu currículo. Não, né? Não vai acontecer. Espero que não aconteça. Espero que os estatísticos assumam esse critério, que é o que eu pessoalmente pretendo assumir. Vamos ver como é que os fatos vão se desenrolar. Mas o próprio nome desse troço, Sprint Qualifying, indica que não é um Grand Prix, não é uma race, não é uma corrida. Bom, para quem não sabe ainda como é que vai funcionar, é o seguinte: são em 3 ocasiões, né? São 3 Sprint Qualifyings previstos para esse ano. 2 em corridas da Europa e 1 em corrida fora da Europa. Tá? Não está ainda especificado em quais eventos isso vai acontecer. Inicialmente a ideia era fazer em Silverstone, em Monza e em Interlagos, tá bom? É muito provável que teremos isso em Silverstone, em Monza, mas Interlagos não dá para saber porque a gente não sabe sequer se vai acontecer uma corrida aqui no Brasil, né? Muito claro essa situação. O Brasil hoje, ao lado da Índia, é o pior país na condução da pandemia. Nós estamos entregues às mãos de autoridades absolutamente inaptas, né? Autoridades federais, autoridades da saúde, que se recusam a comprar as vacinas, que ficam aparecendo, estou falando claramente, não posso dar nome aos bois, é claro, ficam aparecendo por aí sem máscara e fazendo deboche da situação, como o ex-ministro Pazuello num shopping em Manaus, nesse final de semana, sem máscara. Uma pessoa foi lá, interpelou o cara e ele falou assim: poxa, pois é, onde é que compra isso? Como é que pode, gente, com 400 mil pessoas mortas no Brasil, um paspalho que foi ministro da saúde até outro dia, incompetente, ignorante, né? E ainda brinca com a situação, como este ceboso nojento fez no programa de outro ceboso nojento lá em Manaus, mostrando um cartaz escrito CPF cancelado. Gente, 400 mil pessoas mortas no Brasil. E os caras brincando com a situação. Olha que esgoto. Olha, se você tá me vendo aí, votou nesse traste, elegeu esse lixo, esse estrume, por favor, pare de ver o vídeo agora. Nunca mais apareça por aqui, tá bom? E saiba que a história jamais vai te perdoar. Não dá, bicho, não dá. Bom, então, resumindo, tudo isso para dizer que ninguém sabe se vai ter corrida no Brasil. Quem quer vir para esse esgoto aberto, entendeu? Quem do mundo civilizado quer vir para o Brasil? Ninguém, né? Bom, de qualquer forma, vamos lá. Então, são 3 corridas, como eles disseram no comunicado dessa segunda-feira, em Silverstone, Monza, Silverstone, Monza, que estou dizendo que é provável, né? São 2 corridas na Europa, devem ser essas, e uma não europeia, pode acontecer, sei lá, na Austrália, Abu Dhabi, não sei, vamos ver o que vai acontecer. A ideia dos caras, ou o formato já decidido, é o seguinte: nós vamos ter, nesses 3 eventos, na sexta-feira, um treino livre de 1 hora pela manhã, tá? E à tarde, uma classificação. Como é hoje, a classificação de sábado, tá? A classificação de sábado, nesses 3 eventos, vai ser transferida para a sexta-feira, para que a sexta-feira ganhe também uma certa importância.
E vai ser definido, a partir dessa classificação, o grid de largada do Sprint Qualifying, da mini corrida do sábado. Vocês entenderam? Tá? Então, a classificação da sexta-feira vai servir para definir o grid desta mini corrida de 100 km que vai acontecer no sábado, que, por sua vez, vai definir a classificação, o grid para a corrida de verdade, que é no domingo. Por isso que se chama Sprint Qualifying. É uma classificação sprint, rápida, pau, pau. Né? Então não é corrida, tá, gente? Não sei como é que as pessoas vão tratar isso na imprensa por aí, mas é uma classificação, é uma definição de grid de largada num outro formato. Em vez de cada um tentar uma volta, não sei o quê, Q1, Q2, Q3, pneu assim, pneu assado. Não, é uma mini corrida, vai todo mundo lá pro pau e o grid vai ser formado a partir daí, tá bom? Os 3 primeiros colocados desse Sprint Qualifying vão ganhar pontos. 3 pontos para o vencedor, 2 pontos para o segundo colocado, 1 ponto para o terceiro colocado. E, de novo, esse resultado desta mini corrida forma o grid de largada do Grande Prêmio, no domingo, tá? Então, vamos procurar tratar esse Sprint Qualifying como o que é, uma classificação, uma definição do grid, né? Uma super pole, sei lá como é que vocês querem chamar esse negócio. Eu vou chamar de Sprint Qualifying. Não tem outro nome para chamar, é o nome que os caras deram para esse troço. Tem todo um detalhamento aí sobre número de pneus, né, jogos de pneus que poderão ser usados no final de semana em que esse Sprint Qualifying for ser realizado, né? Mas enfim, está detalhado nos sites aí, todos no Grande Prêmio, está detalhado, não vou ficar aqui repetindo. Eu tenho algumas dúvidas ainda, por exemplo, vai ter pódio nesse negócio? Vai ter um troféuzinho, uma tacinha, alguma coisinha assim? Não sei. Se o cara der um porrão nessa mini corrida de sábado, como é que faz? O cara vai poder, a equipe tem o direito de mexer no carro bastante, o carro sai do regime de parque fechado, como é que você vai controlar a questão do regime de parque fechado, né? Que são os acertos do carro que são proibidos de se fazer, né? Vai ter aí uma discussão, claro, sobre a quantidade de horas que as equipes poderão trabalhar em cima dos carros, porque hoje existe um banco de horas, né? Você pode trabalhar no carro entre o horário X e o horário Y, com alguns tokens durante o ano. Tá tudo bem complicado na Fórmula 1 nesse sentido, né? Seguir esses regulamentos é bem complicado para todas as equipes, mas enfim, elas têm gente só para cuidar disso. Que mais? É legal? Essa que é a pergunta, né? Não sei. É mais uma daquelas coisas que a gente vai ter de ver na prática como é que vão funcionar. É claro que a gente gosta de corrida, vai ser divertido a gente assistir uma mini corrida de... quanto tempo vai levar isso aí? Uns 25 minutos? Meia hora? Não, meia hora pelo menos. Um terço? Pelo menos meia hora, né? A gente tem corridas na Fórmula 1 que duram quase 2 horas, depende um pouco da média de velocidade da pista. Tem corridas bem mais curtas, né? Corridas mais velozes, caso de Silverstone e caso de Monza. E caso de Interlagos também, se esse troço for ser realizado em Interlagos. Então a gente vai ter corrida aí de meia hora, 28, 27 minutos, nessas provas que foram escolhidas para fazer o Sprint Qualifying. Não há, obviamente, a necessidade, obrigatoriedade de troca de pneus nessa corridinha de 100 km, né? E vamos ver se isso vai mexer no grid. Basicamente, é isso que os caras estão querendo fazer. São 3 coisas que eles querem fazer. Primeiro, dar um certo peso à sexta-feira. Acho legal. Antigamente a gente tinha a primeira sessão de classificação, né? Muitas vezes o cara fazia a pole na sexta-feira, porque não conseguia melhorar no sábado. Às vezes no sábado chovia, às vezes a pista não estava melhor, sei lá, acontecia, de vez em quando acontecia. Em geral, os tempos melhoram no sábado, a gente sabe como é que é isso. Mas existia, né, o que a gente chamava de primeiro treino oficial e a pole provisória, né? Aí acabaram com esse treino de classificação, essa classificação na sexta-feira, e a sexta-feira perdeu muito peso, perdeu muito interesse, né? Passou a ser uma sessão de testes mesmo, e longa, né? Com 2 sessões de 1h30 cada uma, e sem grande emoção, sem muita coisa para ser disputada.
E já tentaram fazer classificação de domingo de manhã, vocês lembram? Quando isso aconteceu, não faz muito tempo. Mas também não rolou, porque aí tirou peso do sábado. Mas o sábado, o que acontece no sábado, né? Tem alguma coisa? Virou uma outra sexta-feira. Também não funcionou. Os formatos de classificação já foram tentados vários. Volta única, volta isolada, todo mundo na pista. Aquele negócio de você, na sexta-feira, definir a hora que você entrar na pista no sábado. Já tivemos formatos bem confusos. Esse atual não me parece ruim. Q1, Q2, Q3, não me parece ruim. Acho que a gente já está se acostumando, se habituando a ele. Então, acho que nesse ponto aí já resolveram. Mas com esse Sprint Qualifying, você dá um peso aí para sexta-feira, nessas 3 corridas, e no sábado você oferece alguma coisa nova para o distinto público que vai assistir a mini corridas, como eu disse. Como é que os pilotos vão se comportar? O que eles estão achando? Eu não ouvi ninguém gozar disso, né? Nenhum piloto falando sobre o tema ainda. Certamente eles não foram ouvidos, né? Essa discussão se deu no nível dos dirigentes apenas, o que é uma pena. Eu gostaria muito de ouvir os astros, as estrelas da companhia, né? Falando sobre o assunto. Falarão certamente nesse final de semana em Portugal. É muito provável que deem respostas evasivas. A gente não tem tido gente muito eloquente, tirando o Hamilton, né? E os mais velhos, o Vettel e o Alonso. Vamos ver como é que vai ser e tal. Do mesmo jeito que eu tô falando aqui, na verdade. Para ser sincero, eu não sei, cara, o que eu acho disso daí. Não sei. Como eu disse, eu acho que você ganha um peso na sexta-feira, ok? Claro. Você tem um grid formado na sexta, nessas 3 corridas. E no sábado, uma corridinha rápida, mas que não é nenhuma classificação e não é nenhuma corrida, né? A gente sabe que o público de Fórmula 1 é um pouco conservador, sem dúvida. A gente que acompanha a Fórmula 1 há muito tempo gosta de algumas coisas que estão, né, já no DNA da categoria, né? A formação do grid e tal. Pô, eles inventaram uma corridinha para fazer o grid, que história é essa? Então, pode ser que muita gente torça o nariz. Mas pode ser que seja legal, pode ser que dê certo. Eu não sou contra a mudança, não. Pelo contrário, como eu disse, a gente teve, apesar de ser um público conservador da Fórmula 1, o que a gente mais tem na Fórmula 1 é mudança ao longo dos anos. Mudança de regulamento, mudança de motores, mudança de uso de pneu, reabastecimento, põe reabastecimento, tira reabastecimento. Tudo que vocês podem imaginar, né? Muda. Mas existe um formato aí, uma essência, né? Pelo menos uma coisa que restou desde de Priscas Eras, que é grid no sábado, corrida no domingo, né? Corrida no domingo, não história essas corridinhas de sábado. Mas não sei, cara, pode ser que funcione. Vamos ver agora o que dirão os principais envolvidos, que são os pilotos, e vamos ver também se vai funcionar, se vai ter audiência. Se os pilotos vão gostar, se o público vai gostar. Agora tá difícil também da gente medir direito essas coisas, né? Numa segunda temporada sem público nos autódromos, né? É bem difícil. A gente teve gente lá no Bahrein, mas não teve em Imola. Não sei como é que vai ser em Portugal. Portugal a coisa também deu uma piorada no começo do ano, mas melhorou agora, né? Então a gente deve ter aí alguns gatos pingados espalhados pelas arquibancadas de Portimão. E então é difícil medir o entusiasmo do público nesses eventos, né? Um é Silverstone mais para frente, o outro é Monza mais para frente ainda, mas o ritmo de vacinação também em alguns países da Europa não é muito intenso, tirando a Inglaterra. Como é que vai estar o mundo em setembro? Não sei. Né? E Brasil simplesmente não dá para saber, gente. Realmente não dá para saber se a gente vai ter corrida. Com relação a Portimão, a corrida desse final de semana, é a primeira de uma série de dobradinhas, né, que nós vamos ter nessa temporada. Então a gente já tem Portugal agora e Espanha na outra semana, e agora sim o campeonato começa a acelerar, né? Porque a gente teve uma corrida no Bahrein, um bom intervalo até Imola, um bom intervalo agora até Portimão, e agora, como é um campeonato de 23 etapas previstas, as coisas começam a acontecer num ritmo mais acelerado. A corrida de Portimão no ano passado foi bem interessante, mas havia aquela questão do asfalto recém feito, né?
e certamente as condições de piso, meses depois, serão bem diferentes. Ah, mas por quê? Teve corrida lá? Não, não é isso. Não, é o tempo de curar o asfalto mesmo. É o tempo, o clima, é bater sol, é esquentar, esfriar, chover, molhar, blá, blá, blá. As intempéries fazem com que o piso, o asfalto, cure, né? Não é que ele estava doente, cura. Vocês já viram um queijo curado? É isso que eu estou falando. Né? Tem que curar, pronto, resumo. Então, as condições do asfalto estarão diferentes. Certamente menos escorregadio do que estava no ano passado. É uma pista legal, pista com relevo, uma pista muito bonita, muito interessante. E vamos ver o que vai acontecer nesse duelo entre Mercedes e Red Bull, que ainda não está muito claro, né? Como é que é esse duelo. Porque no primeiro duelo lá no Bahrein, o Verstappen acabou sendo punido. E aí nas últimas 2, 3 voltas ele não conseguiu mais ir buscar o Hamilton. E nessa corrida a gente teve, nessa corrida de Imola, a gente teve aquela atrapalhada do Hamilton, que o jogou para trás e impediu que houvesse uma briga ali pau a pau com o Verstappen, embora nas 2 corridas a gente tenha tido primeiro e segundo, né? Hamilton e Verstappen lá no Bahrein, Verstappen e Hamilton em Imola. Mas ainda estamos para ver um pega para capar mesmo, que eu acho que é a grande atração desse campeonato mundial, tá bom? Lembrando que sexta, sábado e domingo, no meu canal, que não é esse aqui do Grande Prêmio, o Grande Prêmio é uma coisa, o Grande Prêmio é uma holding, né? Uma corporação gigantesca, cheia de tentáculos, né? Milionária, não sei o quê, né? Com mais de 100 mil inscritos, chegou plaquinha na casa do Vitor Martins, do YouTube e tal, é outra coisa, aqui eu faço um bico, né? Mas no meu canalzinho modesto, na sexta-feira, no sábado e no domingo, depois da corrida de Portugal, depois dos treinos em Portugal, da sexta, depois da classificação no sábado, depois da corrida no domingo, sempre às 7 da noite, depois que todo mundo já tiver feito live, falado tudo que tem que falar, chego eu, né, para aproveitar as opiniões de todos os outros e fazer a minha pequena live no meu canalzinho no YouTube, que é muito fácil de encontrar, Flávio Gomes. Cara, põe só, canal Flávio Gomes, vocês encontram, é fácil, tá bom? Espero vocês lá também. Mas corrida de prêmio é dura, viu, gente? Tá com um espacinho. Tchau, boa semana a todos.